Graças a Deus, já está chegando aí. Pessoal que está ligadinho, Maria Vanusa, muito obrigado. Está sendo conectado. Eita, glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, agora deu certo. Amém. Nós estamos aqui pela rádio, programa Shekinah. Há 13 anos esse programa está de pé. Todas as noites estamos aqui, trazendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, faz obra missionária esse trabalho. Tem uma equipe de 5 pessoas. A nossa irmã que tem de convite ao Senhor, André Canuda, a Adriana, e tem um casal. Graças a Deus, prazer, muito prazer. Está aqui. Mas são a equipe de 5 pessoas que estamos aqui todas as noites fazendo a obra do Senhor. Para nós é um prazer muito grande. E o Senhor está sendo transmitido aqui e também pela rádio, algumas cidades do estado de Alagoas e algumas cidades em Pernambuco que alcança também. Algumas cidades de Pernambuco, essa rádio alcança muito bem sem precisar da internet. Né? Maceió, alguns bairros de Maceió, e estamos todos ligados aqui em nome de Jesus. Né? Vou colocar mais perto, porque não sei falar, o microfone vai para o ar, né? Pode começar. Graças a Deus, muito prazer. É um prazer muito grande poder estar conhecendo as senhoras. É um prazer muito grande poder estar participando junto com vocês desse tempo tão precioso que é o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu ouvi falar muito bem da irmã Beta, da nossa irmã que a auxilia nesse trabalho. E é um prazer poder me dirigir a vocês que estão aí na cidade de União dos Palmares. Acertei? Então, graças a Deus, é muito bom poder me dirigir a vocês, aos nossos irmãos que estão aí também em União dos Palmares e poder ter conosco aqui também alguns irmãos aqui do estado de São Paulo que também estão participando. Eu vi que muitos amigos queridos já estão conosco nessa noite para a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e eu quero compartilhar, se eu já puder, compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. A palavra que Deus... É 0 hora, viu? Sim, sim. Sim, senhora. Pode deixar que Deus nos ajude. Deus colocou uma palavra no coração e esta palavra se encontra no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, e o versículo de número 9, até o verso de número 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, até o versículo de número 10. Os irmãos que estão conosco, participando desta live, os que puderem, ou quem puder, colocar nos comentários o texto que vai ser lido, por gentileza, o faça, para que os outros que forem entrando após a leitura possam acompanhar a meditação deste texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9, e o versículo de número 10. O versículo de número 9 nos diz assim: Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Versículo de número 10, e nós encerramos a leitura. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Esta é uma das biografias mais rápidas que a Bíblia Sagrada possui, se não a mais rápida biografia que há no texto sagrado.
Normalmente, quando nós se referimos à biografia de alguém, nós sempre começamos desde o seu nascimento, passando pelos seus grandes feitos e finalizando com a sua morte. Jabes, como um personagem bíblico que está na contramão das outras biografias que há na Bíblia, nós podemos observar que a biografia é muito curta. É uma biografia que é composta por apenas 2 versículos. Versículo 9 e o versículo de número 10. Apenas 2 versículos são suficientes para narrar essa história. E o interessante de tudo isso, irmã Beta e nossa outra irmã, é que a biografia de Jabes, ela está inserida no capítulo de número 4, que especificamente com 43 versículos, desses 43 versículos, 41 versículos narram genealogias e tratam da árvore genealógica de Judá. A história de Jabes interrompe a genealogia e ela entra como uma biografia em um cenário que não é comum. Se nós lermos do capítulo 4 ao capítulo 5 de 1 Crônicas, nós vamos observar que o cronista não está interessado em narrar a biografia, mas o cronista está interessado em contar genealogias. Jabes, ele entra na história quebrando a narração do cronista, e o cronista vê em Jabes uma importância muito grande para contar a história dele. Mesmo sendo uma história muito grande, ela é resumida em apenas 2 versículos. É uma história muito grande, mas é contada de forma resumida. Mas o pouco da história de Jabes que aparece na Bíblia Sagrada é um pouco que tem muito a dizer. Jabes aparece apenas uma vez na Bíblia e em 2 versículos, mas a história dele serve de lição até hoje. Ele pouco aparece, mas a forma como ele aparece é uma lição para os nossos dias. Jabes é pouco citado na Bíblia, Jabes aparece na biografia dele, mas a história dele é uma história que se comunica com a nossa. Não existe apenas Jabes. Tem alguns Jabes me ouvindo em casa. Tem alguns Jabes participando da programação. Que a biografia é resumida em poucas palavras, mas são poucas palavras que têm muito a dizer. São poucas palavras que têm muito a ensinar. São poucas palavras que contêm lições maravilhosas. A primeira coisa que nós aprendemos com a biografia de Jabes está no nome que ele recebe. Todos nós, isto os que estudam ou os que são apenas ouvintes da palavra de Deus, sabem muito bem que na época não se dava nome pela beleza da criança, e sim por 2 motivos. O primeiro motivo que se dava o nome para a criança era por um sentido profético, dizendo que aquela criança viveria nos seus dias futuros. Como, por exemplo, o nome de Ezequiel, Deus fortalece, ou Deus lança, ou o nome Jeremias, ou tantos outros nomes que foram dados como uma profecia para o futuro daquela criança. E a segunda forma que se dava o nome era em uma pré-perspectiva, era em um sentimento do que aquela criança se tornaria por causa do momento atual. E a mãe desse moço, ela aparece na história dando este nome, Jabes, provavelmente porque ela teve uma gestação complicada, cheia de dores. Então ela olha para a criança e diz: o nome dele vai ser Jabes, que significa aflição, dor, causador de dor. Aquele que me filho que causou dores em sua mãe para nascer, ele foi o filho mais ilustre entre os que nasceram naquela casa. Observe que Jabes foi o que mais fez a mãe sentir dor, mais ilustre entre os seus irmãos. Quem não está disposto a sentir dores nunca vai gerar coisas ilustres. Quem não está disposto a sentir dores além do normal nunca vai gerar coisas ilustres.
Jabes foi o filho que mais trouxe dores no nascimento, porque foi o filho mais ilustre durante a vida. O que eu gero com dor vai ser ilustre. E eu preciso liberar esta palavra profética para alguém. Existem pessoas que precisam levar esta palavra dentro de si para a semana, para o mês, para os próximos dias do ano. Você precisa ter em mente que as dores que você está tendo para gerar o projeto de Deus é porque algo ilustre vai sair desta história. Ele foi o filho que mais trouxe dor e foi o filho que mais trouxe honra. Porque com Deus, o que causa dor também é o que pode lhe causar honra. Eu vou repetir para você não esquecer disso. Com Deus, o que causa dor também é o mesmo que causa honra. Se Deus permitiu agora que esta dor fosse maior do que as outras, é porque a vitória será maior do que as outras também. Eu preciso que você grave isto, você que está me ouvindo, você que está participando da rádio, você que futuramente vai assistir a programação pelo canal do YouTube, eu preciso que você lembre disso. Das outras vezes a dor não foi tão grande. Às vezes as dores não foram tão fortes, mas o que foi gerado não foi tão ilustre. Desta vez está doendo mais, porque vai ser mais ilustre do que das outras vezes. Desta vez está doendo mais porque a porta vai ser maior. Está doendo mais porque a cura vai surpreender a medicina. Está doendo mais porque alguém vai ficar confundido. Está doendo mais porque alguém vai ficar sem saber o que foi que aconteceu. Quanto mais dói, é um sinal que mais ilustre vai ser. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe a mãe desse menino. A mãe desse menino, ela dá uma pré-definição para ele. Ela dá uma pré-definição porque o menino acabou de nascer e ninguém sabe como ele vai ser no futuro. Eu não posso pré-definir hoje sem saber o que vai acontecer amanhã. Existem pessoas que estão pré-definindo, existem pessoas que estão dando nome sem saber o que vai ser do amanhã. E eu preciso dizer para alguém, não chame de dor o que Deus chama de honra. Bendito seja teu nome. Glória a Deus. Bendito seja teu nome. Chame de dor o que Deus amanhã vai te chamar de honra. Então, olha o que a Bíblia diz. A mãe predefine o futuro, dizendo que o filho é um causador de dor. E quem cresce com o nome dado, e esse nome é um nome que traz consigo problemas, vive uma vida problemática. Basta nós lembrarmos de Jacó. Jacó nem nasceu ainda e já está sendo chamado de usurpador, enganador, mentiroso, ladrão, mas só que Deus olhou para ele e sabia que lá na frente ele seria Israel. Então nós não podemos pré-definir o que só Deus pode definir. Grande Deus. Agora olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse menino cresce com esta pré-definição. O meu filho de dores, o meu nome é causador de dor. A minha história foi pré-definida para ser uma história de dor. Então a Bíblia diz que ele vai marcar a história tomando a única atitude que ele pode tomar. A Bíblia diz que ele vai fazer uma oração. Existem homens na Bíblia que entraram para a história por terem vivido grandes milagres. Existem mulheres na Bíblia que entraram para a história por terem vivido grandes milagres. Existem homens na Bíblia que entraram para a história por terem feito grandes coisas. Mas existe um homem chamado Jabes que entrou na história por ter feito uma oração. Se as pessoas soubessem que uma oração pode pôr o seu nome na história. Uma oração pode pôr o nome da sua família na história. Uma oração pode pôr o nome da sua parentela na história. E isso é profético da vida de alguém. Se você soubesse que existem pessoas
que não vão ficar na história pelo que construíram, não vão ficar na história pelo salário que receberam, não vão ficar na história pelos diplomas que possuem, não vão ficar na história pela cor do carro, pelo formato da casa, mas vão ficar na história por causa de uma oração. Eu estou me dirigindo a alguém que Deus está dizendo, fique tranquilo, você vai ficar na história por causa de uma oração. Deus, bendito é o nome de Deus. Uma oração fez Jabes entrar na história. Uma oração fez Jabes aparecer na história. Uma oração fez Jabes definir quem ele seria. Escute, se a mãe dele havia dito, vai ser filho de dores, Jabes história como oração. Nasceu para ser um homem de dor, mas viveu como homem de oração. Meu Deus. E eu preciso precisar isso para alguém. Você pode ter nascido com uma pré-definição, nasceu para ser alcoólatra igual o pai, nasceu para ser mais uma divorciada igual a mãe, nasceu para ser um causador de dor, nasceu para ser mais um perdido, mas Deus, através desta live, está dizendo para alguém, uma oração muda toda esta história, uma oração muda toda esta pré-definição. O que as pessoas dizem não define por completo. Agora, o que a oração diz, isto define. Alguém está depressivo, cabisbaixo, indo de águas amargas a águas profundas, porque alguém predefiniu o que você seria. Mas Deus está dizendo, é através da oração que eu vou definir quem você vai ser. A palavra de Deus para a vida de alguém é esta. Se alguém predefiniu, a oração muda esta pré-definição e define quem você vai ser. Eu preciso que você aí do outro lado, se você puder, compartilhe isso para chegar alguém. Alguém está pré-definido com câncer, está pré-definido com mioma, está pré-definido com glaucoma, está pré-definido no hospital, está pré-definido no leito, mas Deus está dizendo, eu vou fazer o nome desta pessoa ficar na história por causa de uma oração. Se você soubesse o que Deus está fazendo esta noite, você não deixaria esta oportunidade passar. O que tem de gente que está tendo a vida mudada, o que tem de gente que está tendo a vida transformada, e não é por causa de uma coisa grande, é por causa de uma oração. Deus vai fazer você ficar para a história. Talvez não é por causa da pregação ou por causa do louvor, é por causa de uma oração. Grande Deus, bendito é o nome de Jesus. Bendito é o teu nome. Para a gente poder caminhar para o final. A Bíblia diz que Jabes faz uma oração, e a oração de Jabes é composta por 4 pedidos apenas. Jabes pede para que Deus abençoe a vida dele. Jabes pede para que Deus alargue as fronteiras dele. Jabes pede para que Deus esteja com ele. E Jabes pede para que Deus o preserve do mal. Dentre esses 4 pedidos de Jabes, um me chama mais atenção. É o pedido dele para que as fronteiras sejam rompidas. Ele estava dizendo, Senhor, eu nasci para ser um homem de dor, mas o meu desejo é, me faz romper as fronteiras. Escute, o que pré-definiram para você não determina qual será o teu fim. O que pré-definiram para você não determina o alcance da tua vida. O que pré-definiram para você não determina o alcance do teu ministério. Alguém pré-definiu, vai ser filho de dor, mas a oração definiu, vai vencer as fronteiras. Deus está dizendo para alguém, você não vai ficar na onde você está por muito tempo. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, porque você vai ver fronteiras sendo desfeitas. E uma coisa curiosa, irmã Beta e nossa outra irmã que está nos ouvindo também, uma coisa curiosa é que fronteira no Velho Testamento é um território que pertence a outro, mas que será dado para mim. Jabes estava dizendo,
dizendo: Senhor, no outro território eu não tenho domínio, mas o Senhor tem. No outro território eu não tenho acesso, mas o Senhor. A fronteira na sua frente é uma enfermidade. Talvez a sua frente é uma porta fechada. Talvez a fronteira na sua frente é um vício. Mas Deus está dizendo para alguém: se prepara, porque quem ora ultrapassa a fronteira. Eu vou dizer isto para alguém receber. Quem ora ultrapassa a fronteira. Quem ora ultrapassa a fronteira. Oh, glórias ao nome de Jesus. Quem ora ultrapassa a fronteira. Quem ora não vive dentro de uma cerca, mas muito além. Então a Bíblia nos diz que Jabes finaliza a oração dele. E o final da oração dele termina com esta frase: e Deus lhe concedeu. E Deus lhe concedeu. Toda a história é de dor enquanto Deus não fizer parte dela. Toda a história é de dor enquanto Deus não fizer parte dela. Que isto sirva como verdade espiritual para alguém. Toda a história é de dor enquanto Deus não fizer parte dela. Existem pessoas que não sabem o porquê a vida ficou pré-definida. É dor todo ano, é dor todo mês, é dor toda semana. Mas receba esse conselho de Deus para a sua vida. Enquanto Deus não for convidado para entrar na sua história, enquanto Deus não for convidado para entrar na história da tua vida, enquanto Deus não for convidado para entrar na sua biografia, a sua vida será uma vida de dor. Mas quando Deus entra na história de alguém, de filho de dor, a pessoa se torna rompedora de fronteira. Quando Deus entra na história de alguém, de filho de dor, a pessoa se torna rompedora de fronteira. Eu estou pregando para alguém que nasceu para ser um filho de dor, mas por causa da oração vai fronteira. Eu estou pregando alguém que nasceu e foi pré-definido. Da onde está, não sai. Mas depois da oração, vai romper fronteira, chegar muito longe. Jabes aparece em apenas 2 versículos. Jabes só aparece por causa de uma oração. Jabes só aparece porque nasceu com dor e venceu orando. Escute bem. O que aparece com dor e entra pela vida da oração, terminará a vida com esta frase: e Deus concebeu. E Deus concebeu. No nascimento, a mãe concedeu com dores. No final da vida, Deus concedeu com bênçãos. No começo da vida, foi pré-definido que seria um homem de dor. No final da vida, foi definido como um homem que venceu as fronteiras. No começo da vida, é definido como alguém que marcou por causa da dor. No final da vida, foi definido como alguém que marcou por causa de uma oração. Eu preciso liberar isso e finalizo. Glória a Deus. Não interessa como começou. O importante é como vai terminar. Não interessa como começou. Glória a Deus. O importante é como vai terminar. O que tem de gente sorrindo, dando risada, celebrando, porque está vendo como começou e está dizendo, daí é para pior. Mas assim diz o Senhor, do jeito que começou não vai terminar. Do jeito que aleluia, do jeito que começou não vai terminar. A vida de quem ora não termina como começa. A história da vida de quem ora não termina da forma que começou. A história da vida de quem ora não fica do mesmo jeito como foi no começo. Eita, glória! Eu quero abençoar a sua vida. Eu acabei não perguntando o horário, mas já estou entregando.
Não perguntei, mas já estou entregando. Tem até Toda a 0 horas. vida. Tem até 0 hora. Eu não tenho esse rolo todo, mas a gente vai. Tem Do oração, jeito tem que começou, não termina. E olha só, aqui eu finalizo e devolvo para as irmãs. Escute bem. Olha o que a Bíblia diz. Provavelmente o nome Jabes foi o mesmo nome dado para uma cidade de Judá chamada Jabes-Gileade. Glória a Deus. Provavelmente o nome Jabes foi dado para uma cidade aonde quem vivia nessa cidade eram escribas peritos na escrita. Então observe bem, o nome Jabes foi marcado pela dor, foi marcado pela oração, foi marcado por romper fronteira, foi marcado por ser dado a uma cidade e foi marcado por ser a cidade dos escribas. Meu Deus. Então, Glória a Deus. a história que começou com dor, terminou marcando toda uma geração. Se você não suportar a dor do hoje, você não vai conseguir marcar a geração amanhã. Você nem sabe, mas a dor que você sente hoje será uma lição para alguém vencer amanhã. Você nem imagina, mas a dor que você sente hoje, ela vai ser uma dor lembrada como passado, passou. Nem toda dor é para sempre. Mas quem vence orando, sabe que a dor vai ser apenas uma marca do passado, mas romper as fronteiras vai ser coisa do presente. Eu abençoo você com esta palavra. Eu abençoo a sua vida com esta mensagem. Que Deus abençoe irmã Beta, nossa irmã Adriana Canuto, creio que eu acertei o nome. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe. Esta foi a palavra que Deus confiou no meu coração e que eu derramei nesse altar essa tarde. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre, né? Graças a Deus por esta palavra abençoada. Para nós é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui, mais uma vez em União dos Palmares, né? Mais uma vez. Mais uma vez, mesma distância em União dos Palmares. Amém. Foi uma bênção. Nós estávamos ali naquela noite, foi uma bênção. Para nós é um prazer, uma honra muito grande para nós. Eu louvo, né? Glorifico ao Senhor. Estamos gratos, né? A nossa irmã Adriana, estamos agradecidas. A nossa irmã Andréia também agradecida por o Senhor estar aqui conosco. Para nós é um motivo de gratidão por esta palavra, que eu sei que Deus falou ao coração de muitos nesta noite. E que eu sei que a oração, ela tem uma diferença, ela faz uma diferença muito grande na vida do povo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. A oração, a Bíblia diz que ela pode muito nos seus efeitos. E às vezes alguém pode até não entender, ou quando alguém manda que alguém ore, né, Adriana? Quando a gente vê algumas pessoas dizer, ore, até você ver alguma coisa. Então, a oração, ela tem um efeito extraordinário. E que se nós tivéssemos hoje de falar sobre oração, nós íamos tirar a noite falando sobre a oração. E dentro da palavra de Deus tem uma abertura muito grande para a oração. Tem aquela oração que é de joelho, tem aquela oração que você bota a face, tem aquela oração que é intercessória. A Bíblia diz que o profeta, um certo dia deu uma palavra para que não chovesse, mas outro dia ele precisou que a chuva descesse. Ele sobe para o monte, né, Adriana? Subiu ali aquele monte, entrou na intercessão, na oração, e orou com insistência até que fosse mudada a situação. Jabes orou, né? Assim, Adriana? Jabes orou, pastor, para que ali ele fosse atendido, o nome dele, aquela situação fosse mudada na vida dele. O profeta orou para que houvesse uma mudança no tempo, na cidade, para que aquela situação detesse. Uma oração, ela tem um poder, um movimento nos céus muito grande.
E Jesus, muito bem, minha irmã Adriana, ela diz, Jesus orou para suportar a dor. Então, talvez você esteja nesta noite, como o nosso irmão estava falando, o pastor estava falando. Olha, talvez você esteja numa noite de dor. Talvez você esteja numa noite no deserto, numa noite escura, mas ore. Ore para que o Senhor mude a situação. A oração, ela tem um poder extraordinário. E Deus, ele muda a história, muda a situação. Ele faz um movimento, um ribuliço no céu. Uma oração de um crente sincero, uma oração sincera, uma oração com humildade, uma oração crendo no agir de Deus. Ah, bacana, celebiovácia. Há um movimento nos céus. Aleluia. A oração, ela muda. Ela muda a situação, ela muda o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes alguém está determinado a fazer algo, alguém está direcionado, alguém colocou. Irmãos, eu conheço oração. Eu fui feita, eu fui crente em oração, eu fui trabalhada debaixo de oração. Eu sei o que é oração, eu sei a resposta de oração. O nosso irmão está aí também que acompanhou a gente em muitas orações da Adriana. Caminhou conosco, conhece aí. Então, oração tem um poder extraordinário. Então, quer mudança na sua vida, entre pelo caminho da oração. Porque a oração não fizer, meu irmão, quando você ora, os céus é o movimento dos céus. Porque a oração não fizer, eu não sei mais o que faz, né? Então, a oração tem um poder. E a nossa irmã Adriana, ela vai fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus, apresentando a sua vida, pastor, a vida de cada um que está aqui nesta noite, apresentando a vida daqueles que está aqui ligado conosco pelo rádio, que está em sua casa, aí nos hospitais, está nos presídios, está aí, aqui está caminhando, quem está trabalhando, agora quem está viajando, mas está ligadinho para o nosso programa, e eu sei que tem um alcance muito grande, o Senhor. Ontem fizemos oração por cura e nesse dia a gente recebeu a resposta de que Deus entrou por cura de Deus, né? A Adriana vem para cá e vem fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é azeite que foi derramado em nossa vida nessa noite, meu irmão Davi, evangelista abençoado, tenha certeza, meu amado, que a recompensa virá assim, ó, porque aquele que também te conhece, bem não vai deixar, bem cantora maestra, devendo nada para ti, bem a quando tu abriste o teu coração a atender o pedido e o chamado e o convite do mestre, ele já contemplou Jabes. Ai, Orontai, porque tu pegaste Jabes, mas tu também é um Jabes. Ai, Orontai, tu és um Jabes nas mãos do Senhor. Ai, Orecanto, porque quem te viu, ai, passar por caminhos de dor, não sabe quantas dores tu já suportaste. Ah, ai, a noia sobre a dobre canto, mas essa noite vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele falou conosco, por tudo que recebemos, pela sua vida, pelo seu ministério. As portas de união estão abertas, essa pandemia não pode. Amém. Trazer mais manancial para nós. Em nome de Jesus. Deus. Ficamos ainda com aquele gostinho do Conadupe. Eita, palavra abençoada. Coisa Aleluia. boa. Ano que vem tem mais, se Deus quiser. Ano que vem tem mais. Eu creio assim, meu irmão Davi. Em nome de Jesus, agora vamos nos atentar a apresentar em oração todo o povo que nos assistiu através da live, como também pelas ondas sonoras da rádio, e também, irmão Davi, fazer um apelo. É necessário, porque tem muita gente que nos ouve através dessas ondas sonoras que ainda não tomaram uma posição diante do Mestre, ainda não aceitaram a Jesus. E nós estávamos conversando e eu senti o desejo no coração de, nessas lives, a gente, na oração, também fazer esse convite e o apelo, em nome de Jesus. Vamos orar. Sim.
Amém. A missionária James está por aqui. Irmã Beto já visualizou e disse que fica aí no atento do convite. Vai ter convite chegando. Vamos orar, irmãos. Você que está aí assistindo, feche seus olhos. Vamos clamar aos céus, né, com o poder que a oração tem. E nós iremos alcançar muitas vidas. Né? O Senhor, com o seu poder, irá alcançar muitas vidas para a restauração de saúde, libertação de pessoas que estão oprimidas, com a mente cauterizada pelas setas do maligno, adoecido pessoas com depressão nesse tempo, desanimada, angustiada, né, desesperada, atribulada de espírito. E é necessário que a gente entre nessa guerra de oração nesta noite, irmão, para que o Espírito Santo de Deus visite essas pessoas e restaure a saúde mental e espiritual dessas pessoas, servos ou não do Senhor, porque independente, são necessitados da glória e da misericórdia do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ah, Pai amado e justo querido, diante da tua presença estamos, e estamos aqui crendo, Pai, que através desta oração, que através deste clamor, que através desta live, através dos teus servos que estão orando conosco, intercedendo pela causa dos teus filhos, que estão necessitados de uma visita do Senhor, uma visita espiritual tremenda, Pai, diferenciada, que venha mudar toda a situação, todo o quadro. Pai, vai visitando toda a mente dos teus filhos nessa hora. Vai visitando, Senhor, aqueles que estão oprimidos, atribulados de espírito, estão com depressão, Pai, por muitas coisas que passaram nesse tempo e também antes dele. Pai, santo e justo, vai visitando todos que estão hospitalizados. Pai, visita cada leito, Senhor. Cada pessoa necessitada da tua misericórdia, estende as tuas mãos para que teu nome venha a ser glorificado. Ó Santo de Israel, nós te pedimos, Pai, vai visitando os que estão encarcerados. Seja eles encarceramento por espaço físico ou mentalmente. Deus, liberta o teu povo da opressão maligna, da depressão. Senhor Deus de Israel, vai visitando aqueles que ainda não tomaram posição diante de ti, que ainda não confessaram o teu Filho amado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se por acaso você está nos ouvindo e assistindo e queira confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, aceite. A oportunidade é essa. Talvez amanhã seja tarde. Você não possa mais conseguir alcançar o reino dos céus. É necessário confessar com a tua boca. É necessário que você abra o teu coração. E eu te peço, Jesus, só o Senhor tem poder. Ó Espírito Santo, visita esse liberta para a glória do teu nome. E tudo que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Nós agradecemos, meu irmão Davi, Deus nos abençoe. Fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigado. Pelo seu ministério e orar, irmãos. Orar e peça Muito. que ore pela sua vida, pelo seu ministério. Eu sei que o irmão é carente. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por me permitir participar desse trabalho tão abençoado. Nós aqui de São Paulo estaremos orando pelas irmãs. É um prazer conhecer e beber desta fonte. Creio que beberemos muito mais ainda. E Amém. Somos carentes da oração. E fica aqui o nosso sentimento de um até breve. Que Deus abençoe nossa irmã Beta, irmã Juliana. Que Deus abençoe a todos que participaram de Alagoas e aqui de São Paulo e dos outros estados do Brasil que estão conosco. Que Deus abençoe, foi um prazer muito grande. Amém. Nós que ficamos gratos. Jesus abençoe a sua vida, irmão. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua família. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve conosco, né, que está aqui na live. Deus abençoe a irmã Diane, a irmã Manuel, a Amanda Flor,
todos, né? A Lena Santos, a Tatiana, ao pastor Tiago, que esteve conosco, muito obrigada pelo carinho, né, de estar conosco, ao irmão Alisson, que teve o contato com todos os irmãos aí de São Paulo, a irmã Joelma, as irmãs daqui de União dos Palmares, as irmãs que estão no estado de Pernambuco também, que esteve conosco na live. Que Deus abençoe, irmãos, propague, compartilhe. Amanhã tem mais. A partir das 22h30 estaremos com a nossa live aqui com a nossa irmã Vânia Guedes e a irmã Dalva, né, que estará aqui. Dalva Rodrigues, de Maceió, que estará conosco, trazendo também uma palavra. A irmã Cristina Mitonori, a minha irmã Luciana, a irmã Maria Graça. Se nós fosse falar, irmãos, tem muita gente aqui, tá? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, um cheiro no coração, ó. E fica aí a nossa gratidão a cada um de vocês. Que Deus vos abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. A obra ainda continua, 11h15, ainda temos louvor. Vamos continuar aqui adorando em nome de Jesus. Oreis por nós e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.